Oiê! Meu nome é Virginia, sou maquiadora profissional e influenciadora digital da Miss Friend. E hoje eu tô aqui porque a família dos pincéis Squad cresceu e estou aqui com os novos integrantes e vou mostrar tudinho pra vocês o que eu achei, primeiras impressões, enfim, uma review completa. Vem comigo! Comecei aplicando a base na plaquinha e já vou testar o primeiro pincel lançamento, que é o número 25. Ele é um pincel achatado para base. A função dele vai ser pegar a base da plaquinha ou da superfície que você aplicou e aplicar ele espalhando pelo rosto. Ele não vai dar acabamento, ele é único e exclusivamente para realmente espalhar a base no rosto e depois você vir com outra ferramenta ou pincel ou esponjinha para dar acabamento. Que no caso eu vou utilizar o pincel número 22, que também é um lançamento, e ele sim eu vou utilizar para dar acabamento e assentar essa base no meu rosto. E olha, esse pincel eu confesso para vocês que provavelmente é o meu favorito, tá? Meu novo favorito da linha Squad. Achei que ele dá um acabamento muito bonito na base, mesmo sem a esponjinha. Não tem necessidade nenhuma da esponjinha, só o pincel, ele já faz o trabalho inteiro. Ainda aplicando a base, do outro lado do meu rosto eu vou utilizar o pincel número 21, que ele é um pincel Dual Fiber, e eu vou utilizar ele naquela mesma função do pincel achatado, que é para aplicar a base sobre o rosto, para a base ficar bem uniforme, não ficar mais base de um lado do que do outro. E novamente, para dar acabamento, eu volto com o pincel número 22, que como eu falei, ele substitui perfeitamente uma esponjinha. Ele dá um acabamento muito bonito, fica um acabamento leve, natural, e sem riscar a base. Apliquei o corretivo abaixo dos olhos e agora, para dar acabamento, eu vou vir com o pincel número 23. Ele é uma versão menor do pincel número 22 que a gente usou para dar acabamento na base. Tem a mesma qualidade. Gente, esses dois pincéis, sinceramente, eu fiquei muito impressionada porque o acabamento que eles dão é perfeito. Parece que a pele fica mais aveludada ainda. E eu achei muito importante também ter dois tamanhos desse pincel, porque realmente a gente precisa de um pincel menorzinho para a área dos olhos. Testando a multifuncionalidade do pincel de base número 22, eu decidi aplicar o contorno cremoso com ele e sinceramente não me decepcionou em nada esse pincel. Eu fiquei mais impressionada ainda porque ele realmente dá um acabamento muito bonito até no contorno. Esfuma muito bem. Gente, ele é perfeito. Apliquei até o blush líquido, que eu só dei uma limpadinha no pincel na minha mão e depois peguei o blush líquido e já apliquei. Fica perfeito, um pincel extremamente multifuncional, perfeito para ser necessário. Depois disso, eu estou selando a minha pele com pó solto. Eu usei a esponjinha triangular de veludo da linha Lola Bunny, também da Miss Friend. Selei todo o meu rosto com o pó solto. E depois vim varrendo esse excesso com o pincel pioneiro da linha Squad, que já tá desde o começo, que é o número 1, que é aquele fofão de pó. Agora o pincel que eu tava mais ansiosa pra testar, porque pra mim ele é o mais diferente desses lançamentos, que é o número 24. Ele é um pincel pra aplicar iluminador. Ele é como se fosse uma esponjinha na ponta dele. E aplicando, eu tava até com medo de não gostar, mas aplicando eu percebi que ele dá um efeito como se eu tivesse aplicado com o dedo. Senti que ele espalha melhor as cintilâncias sem deixar o acabamento e o esfumado de lado, então realmente ele também tá aprovado e fiquem com o resultado da nossa make. E esse é o resultado da nossa make usando os novos pincéis da linha Squad. Lembrando que eles já estão disponíveis para compra lá no site da Miss Friend. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e acompanhar a Miss Friend nas redes. Beijo!